Bem-vindos ao Relatos e Roteiros, o podcast que fala sobre viagem numa Disney. Meu nome é Milena Gonçalves e hoje eu vou receber o Flávio Santos, engenheiro, produtor de conteúdo de viagem no projeto O Mundo que Pertenço e autor do livro que leva o mesmo nome do projeto. Bom, Flávio, para começar então, como transformar o conteúdo de viagem em profissão? Olha, no meu caso, aconteceu, assim, não foi um planejamento, mas a primeira vez que eu viajei, acabou que eu viajei mais numa ideia de sabático, eu não tinha nenhum planejamento ou qualquer coisa relacionada a transformar isso em uma profissão. Eu tinha realmente tirado um tempo para poder somente viajar. Mas aí, quando você começa a viajar, no caso, quando eu comecei a viajar, eu vi que eu gostei muito do que eu estava fazendo e aí não tinha jeito, assim, eu queria, de alguma forma, conseguir manter, né, me manter na estrada o maior tempo possível, né? Sim. E aí foi aí que começou a surgir a vontade de encontrar uma forma de fazer com que eu pudesse viajar, né? No caso, nem era assim como transformar em profissão, mas era como eu poderia viajar e continuar viajando o maior tempo possível. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre as possibilidades, sobre as maneiras de fazer isso, ou profissões, ou ideias. E aí, no meu caso, o que aconteceu foi que a minha própria viagem se tornou um produto. Então, quando eu voltei para o Brasil da primeira vez, eu comecei a fazer palestras, a movimentar essa ideia de compartilhar as histórias de viagem a fim de motivar pessoas. E mais para frente tornou-se um livro. E aí foi isso que aconteceu, que na sequência eu comecei a criar conteúdo para rede social, para Instagram, e aí eu fui tendo resultados positivos, assim. E foi nisso que eu consegui fazer essa transição de poder entrar já mais a trabalhar com isso. Sim. E como que foi feito? Como foi a ideia? Tu falou que começou com o projeto, com o livro, e depois que vem as redes sociais. Como é que foi esse pensamento para ti? Alguém te deu um insight ou ao longo da viagem tu já foi pensando ou vendo outros produtores? Não, na real, eu comecei a criar na internet ali na época de 2017, não, na realidade 2017, 18, mas assim, bem pontual, assim, eu não tinha muita ideia do que era a criação de conteúdo, assim, o que seria isso. Mas eu usava o Instagram para poder compartilhar as palestras e fazer, enfim, motivar as pessoas a irem nas palestras, chamar as pessoas. Aí, em 2018, eu fiz uma viagem. Aí, durante essa viagem, eu compartilhei um pouco mais a viagem, porque aí o Instagram começou a criar aquela ferramenta que eram os stories. E aí eu comecei a usar os stories para poder compartilhar um pouco mais da viagem em si, do dia a dia, do pegar carona. Aí, ainda assim, eu não tinha muita ideia de que aquilo ali era criação de conteúdo, né? Esse Sim. conceito veio muito depois, assim. Aí eu escrevi meu livro em 2020. Daí, quando eu escrevi meu livro em 2020, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para lançar ele. Foi aí que eu precisei começar a criar conteúdo com a ideia de divulgar o que eu estava fazendo, né? O que era o livro, sobre o que eu falava. Aí eu comecei a contar histórias, eu comecei a postar várias eu comecei a postar vários relatos, eu comecei a postar as coisas que tinha no livro, mais nessa pegada de divulgar o livro para que as pessoas pudessem comprar isso. Então, assim, elas fizeram dessa forma, assim, engajando no conteúdo que tinha ali no meu Instagram. E aí, em 2020, eu lancei meu livro no final do ano, e em 2021 eu comecei a criar bastante vídeo, assim, contando sobre o livro, mas com a ideia, tipo assim, de divulgar o produto e conseguir vender o livro. Aí, quando eu fui viajar pela segunda vez, que foi no início de 2022, aí sim eu comecei a compartilhar todo o meu dia a dia, comecei a fazer mais vídeos, aí foi daí por diante. Mas eu só E fui começar a monetizar em agosto de 2022.
Sim. Em que momento tu sentiu que precisava, assim, das redes sociais, que tu sentiu que dava para virar uma profissão mesmo, pelo menos de conseguir se manter viajando? Bom, o único momento que eu ainda não consegui chegar nesse ponto, né? Ainda não é 100% sustentável. Na realidade, eu não recebo nem do Instagram ou de nenhuma rede, mas quando eu comecei a perceber que as redes sociais eram um benefício, foi na época do projeto da campanha de financiamento coletivo do meu livro, que daí eu consegui fazer a campanha rodar, né? Eu consegui Sim. arrecadar aí R$ 26 mil em 30 dias, então isso foi bem incrível, assim, é claro que não foi somente pelas redes sociais, mas a rede social foi, querendo ou não, uma das maneiras que eu usei para poder chegar lá. E aí, durante a viagem em si, depois, claro, por causa do livro também, acho que as pessoas acabaram que se conectando muito, assim, né, comigo, por causa que eu acabei compartilhando muito da minha vida, eu acabei falando muito sobre as coisas que eu estava fazendo, e aí eu percebi que eu comecei a me tornar meio que um entretenimento para as pessoas, né, em que as pessoas realmente me acompanhavam. Mas de todo jeito eu ainda não tinha um retorno financeiro direto, né? Aí em agosto de 2022 foi quando eu cheguei num país que, tipo assim, estava muito caro, e aí as pessoas começaram a falar, né? Você deveria tipo cobrar, pegar, fazer Pix, pedir para as pessoas fazerem Pix para você, criar um projeto de apoiadores. E eu já acompanhava alguns creators, né, algumas pessoas que criavam, Sim. alguns criadores de conteúdo que faziam isso, não de viagem, mas de podcast principalmente. E aí eu ficava pensando assim, sempre muito inseguro, né? Será que eu realmente consigo fazer isso? Será que eu não consigo? Mas consegui, e foi muito por uma questão popular, assim, as pessoas me mandarem falando, não, faz isso. Eu já tinha recebido alguns Pix aleatórios, assim, já tinha recebido convites para fazer coisa, para ficar na casa das pessoas. Então, sempre percebi as redes sociais como uma forma de eu chegar até as pessoas, né, de eu conseguir me conectar com elas. Sim. E a tua fonte de renda hoje, tu tem uma fonte de renda além dos teus projetos? Tu faz as freelas ou foca mais no trabalho voluntário? Como é que é a tua renda? Então, a minha renda hoje, ela é 100% dos meus projetos, então depende muito, assim, do mês, mas basicamente a venda dos livros e o projeto de apoiadores no Instagram. Além disso, eu também, de vez em quando, eu faço algum freela, alguma coisa, sei lá, por exemplo, ano passado, não, mês passado eu fiquei na casa de uma pessoa lá em São Paulo, cuidando do dog dela, e aí recebi uma graninha por isso, assim. Mas isso é bem pontual, assim, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece. É, E aí é, assim, a minha fonte de renda. Em relação a serviço voluntário, no momento, eu não tenho feito nenhum. De vez em quando eu faço algumas permutas, né? Que seria, naquele caso, ficar na casa ou em algum lugar que eu possa trocar meu trabalho por hospedagem e alimentação, mas não é sempre que eu faço isso, assim, né? Eu acho que eu... E patrocinador, assim, pro Instagram, tu já conseguiu? Algum public post? Ou tu não Não, foca muito nisso? eu gostaria, mas ainda não consegui. Eu já consegui algumas permutas também, né? No caso de eu fazer alguma publicação, algum compartilhamento, alguma coisa assim, e aí conseguir alguma coisa a partir daquilo ali, desde ou tours ou hospedagem, mas dinheiro em si eu nunca recebi. Sim. Sobre o teu livro, tu falou ali que foi bem em 2020, foi bem na pandemia. Isso. Como foi essa questão ali das viagens para ti, da monetização até com o público também, com o projeto? Tu acha que teve mais aceitação durante esse período? Na época eu não estava viajando, né? Eu estava aqui no Brasil, eu estava focado na escrita do livro, e, e eu achei que foi bem, assim, eu acho que foi muito massa ter conseguido fazer esse projeto rodar, porque foi numa época que muita gente estava em vulnerabilidade, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, muita gente estava mais engajada a ajudar.
Então, aconteceu, o lançamento do meu livro foi em dezembro de 2020, né? Eu fiz a campanha de financiamento coletivo em novembro. Então, eu acho que teve isso, sim, foi como um ponto positivo. Mas acho que o maior ponto positivo dessa questão de a gente estar nesse tempo foi porque eu consegui focar bastante nos projetos unicamente, sem ficar. Eu fiquei desempregado, no caso, né? E aí eu Sim. acabei usando esse tempo que eu tinha para poder trabalhar nos meus projetos. E até então eu não tinha tido coragem de largar um trabalho fixo, alguma coisa do gênero, para focar 100% nos projetos pessoais. Foi um pontapé para ti. Isso. A tua relação com o público é muito boa também, né? Sempre foi assim, tu foi conquistando uma comunidade. Isso aconteceu ao longo do caminho. Acho que o momento ali do livro, do lançamento do livro, foi quando eu realmente firmei uma comunidade, mas eu vejo que isso acontece muito por causa da vulnerabilidade, assim, de eu sempre estar bem aberto a compartilhar o que eu sinto, o que eu estou passando, as relações que eu vou criando, as pessoas que eu vou conhecendo. Então, acho que isso acontece meio que automático, assim, das pessoas se identificarem. Sim. E o teu conteúdo hoje, como tu busca produzir ele? Tu tem algum roteiro? Não roteiro, mas assim, tu tem, eu preciso postar no dia, ou tu deixa rolar como tá acontecendo? Meio que assim, tu faz a tua vida e vai postando e o teu público gosta disso. É, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas acho que você está perguntando sobre planejamento, né? Sim, Bom, eu agora que eu estou de volta ao Brasil, eu cheguei faz bem pouco tempo, um mês que eu estou de volta, eu estou buscando a criar outras formas de criação de conteúdo, que não seja somente o Instagram, que eu acho que o Instagram ele é um pouco é, ele não dá tanto retorno, assim, é muito cansativo, assim, então é meio que um nadar, 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 assim, e sempre morrer na praia. sim, Então eu estou vendo para começar talvez um YouTube ou alguma coisa assim do gênero. E aí eu busco sempre fazer de 3 a 4 posts por semana. Eu não, até hoje eu não consegui assim criar aquela disciplina de postar todo dia, porque é muito trabalho. claro. E geralmente tem a questão de internet, de coisas assim que nem sempre eu tenho disponível. Mas eu faço mais de uma maneira orgânica, assim. Às vezes, quando eu tô mais motivado, ou quando eu tenho mais. Por exemplo, semana passada eu estava na casa dessa menina que eu fiquei cuidando do cachorro dela lá em São Paulo e eu fiquei sozinho. Aí eu tenho mais tempo, eu tenho mais espaço, eu tenho um ambiente que eu posso gravar os meus vídeos, é mais tranquilo de fazer isso. Agora já está diferente, agora eu estou na casa da minha mãe, aqui numa cidade do interior. E aí não tem esse espaço, não tem essa disponibilidade, mas é um ritmo de vida mais tranquilo, não é igual São Paulo. Então depende muito, acho que eu preciso sempre levar em conta o contexto que eu estou, sem me cobrar tanto. É claro que eu me cobro porque tem os apoiadores, que são pessoas que estão ali sempre presentes, mas eu acredito que a questão dos apoiadores não é nem tanto essa produção em massa, né, mas é mais uma produção em que eu falo sobre as coisas, né, então o que eles recebem hoje como benefício é acesso aos meus close friends, que seria ali a parte dos melhores amigos no Instagram, e aí, nesses close friends, eu conto tudo, assim, sem nenhum filtro, né? Eu falo como eu estou me sentindo, eu falo das minhas questões, e isso é muito legal, porque eu vejo que as pessoas não ficam esperando o tempo todo conteúdo, mas elas gostam dessa conexão comigo, assim. Sim, é algo mais exclusivo. Sim, 100%. E tu acredita que essa consistência na produção, de estar sempre online, de também não deixar as redes sociais tanto tempo de lado, tu acredita que isso faz diferença para conseguir construir melhor, até depois para ir para o YouTube para monetizar? Não, 100%, né? Você precisa estar ali online o tempo todo. Isso é bem desgastante e cansativo, mas é necessário. É isso que eu quero dizer que existe uma certa ingratidão no Instagram, assim, porque o tempo de vida de um conteúdo é muito curto, isso é muito cansativo, né? Então, faço, por exemplo, semana passada eu fiz 3 vídeos, eu levei um dia inteiro de trabalho para poder fazer, gravar, fazer o roteiro, gravar, vai passar um caminhão, só que
Mas assim, eu levei o dia inteiro para conseguir produzir, né, fazer o roteiro, produzir, gravar, editar. E os vídeos, assim, eles duram muito poucos, né? Porque daí você faz um Sim. vídeo de 1 minuto e meio, e aí se ele não viraliza, é muito pouco, assim, né? E aí é a constância que faz com que você fique, que as pessoas saibam de você. Porque se um vídeo só dura muito pouco, se você só fazer um vídeo de vez em quando, não vai durar nada, né? Então as pessoas vão esquecer de você. Por isso que você precisa sempre estar postando, sempre estar falando. Só que aí, por exemplo, né, agora, essa semana, que está acontecendo as coisas aí no Rio Grande do Sul e que tem todas essas coisas acontecendo. Tipo, eu não tenho nem energia de pegar e fazer um post sobre, roteiro XXX, assim, tipo, meu, acho que até meio sem noção, assim, porque é como se a energia da população tivesse voltada para uma outra coisa. Só que ao mesmo tempo eu sinto como se fosse uma angústia, assim, meio que uma angústia social, é esse Sim. nome que eu dei para isso. Eu já senti isso em alguns outros momentos, só que ao mesmo tempo eu já recebi alguns feedbacks das pessoas falando assim, mas é importante também que a gente se distraia, é importante também que a gente veja outras coisas, porque senão a gente fica só nisso e aí mentalmente é extremamente desgastante. Mas para mim, como criador, é muito difícil ficar falando sobre outras coisas porque parece que eu sou alienado, assim, sabe? Então tem Sim. algumas coisas que são bem mais sensíveis e delicadas nesse universo de criação de conteúdo, porque da mesma forma eu não vou ficar desviando o meu conteúdo o tempo todo para falar sobre tudo que acontece, sendo que que eu possa perceber que não vai ter nenhum impacto, a não ser o meu impacto único e mental de ter essa sensação de tipo, estou falando sobre essa coisa que todo mundo está falando, né? Claro que é diferente da situação da enchente, porque eu até já fiz alguns posts, compartilhei e tal sobre isso, mas tem umas outras coisas que não estão ao meu alcance, e eu acho que eu preciso ter senso crítico de que eu também não preciso me posicionar para todas as coisas que acontecem no mundo. Sim, eu até ia te perguntar isso, né? De como tu lida com a questão ética, na transparência, não só em parceria, mas de responsabilidade social ao produzir conteúdo. Tu é homossexual, então como é que tu lida também com as parcerias? Como é que essa aceitação também em outros países? Esse é um assunto bem amplo, assim, né? Acho que essa questão de ética eu já falei um pouquinho, mas eu tenho os meus valores pessoais, que são coisas que eu nunca vou deixar de fazer, eu vou passar por cima deles só por causa de uma publicidade ou de alguma coisa assim. É, mas e essa questão, né, tipo, da sexualidade, eu acho que é bem importante. Eu levo ela como um ponto positivo de posicionamento dentro de criadores, porque existem vários criadores que são, só que muita gente não usa isso como foco. E Claro. eu acho importante ter isso como, não como um foco, mas como algo que, por exemplo, tem uma bandeirinha lá no meu Instagram, e eu acho importante ela tá lá, porque ela de outras essa atividade que muitas vezes pode ser que tem pessoas que não têm esse acesso, né? Que vão olhar para mim e vão pensar assim, tipo, putz, tem esse cara, ele é gay, tá pegando carona, olha que legal. Então, isso é uma das coisas que eu faço, que eu vou sempre fazer. Mas isso também é uma coisa que, por exemplo, quando eu estava lá no Cazaquistão e passando para a Rússia, e foi uma época que eu decidi que eu ia fazer vídeos para o YouTube, teve um momento que eu já parei e não consegui fazer, porque assim, quando eu pego uma câmera, coloco essa câmera na minha frente, e eu tô num lugar que tem pessoas, as pessoas ficam curiosas, daí elas veem, youtuber e tal, vem interagir, aí quer saber qual é o meu canal, aí quer saber qual é o meu canal, vai chegar no meu Instagram, aí vai chegar no meu Instagram, vai ver sobre a minha sexualidade, aí ele não é muito aceito. Sim. Eu acabo me colocando num risco que eu não quero, e que eu não posso, né, por uma questão de segurança. Então eu parei de fazer por causa disso, assim, e eu acho que isso é uma das coisas que muita gente que é hétero não percebe, que a criação de conteúdo de uma pessoa LGBT tem todas essas nuances e diferente de pessoas que já são privilegiadas, né, e que conseguem fazer um conteúdo livre sobre isso o tempo todo, assim, né, sobre eles o tempo todo. Tu vai entendendo teus limites conforme os países e até o teu limite para te não se desgastar também, né? Sim, aham. E tu é engenheiro, né? Assim, tu acha que tu conseguiu aproveitar algo da tua faculdade, do teu diploma, para o que tu faz hoje? Como é que foi essa transição para ti também? Sim, com certeza.
acho que a questão da engenharia, ela me dá uma base de planejamento e de visão sistêmica muito grande, assim, né? Então, eu usei muito da engenharia para poder planejar o meu livro, por exemplo, né? Que foi uma questão de entender metas, cronogramas, todas essas coisas num período de tempo. Então, eu usei isso muito, né? Acho que esse conteúdo que eu aprendi, ele me ajuda dessa forma. É óbvio que as questões mais técnicas não são aplicadas, mas as outras, de uma maneira geral, eu acredito que foram muito benéficas e que me ajudaram bastante. Sim. E como foi essa transição para ti? Ela foi tranquila? Tu já vinha pensando assim um pouco quando tu trabalhava sobre viagem, como é que é essa tua relação também com o viajar? Na realidade, eu trabalhava na engenharia pensando no dinheiro que eu ia fazer para eu conseguir guardar dinheiro e viajar, né? Então, assim, eu nunca tive muito prazer na engenharia, nunca foi uma coisa Sim, legal. Então, era um trabalho, e era um trabalho que me dava dinheiro, e era o único objetivo que eu tinha, era esse, assim, eu não tinha nenhum objetivo pessoal e de chegar a uma satisfação pessoal dentro da engenharia, nunca foi isso, né? E aí, quando eu vi que a viagem me trouxe muito essa ideia de que não adianta eu querer ficar insistindo numa coisa que não vai ser, não vai me fazer tão feliz só por causa do dinheiro. Eu decidi seguir outros rumos, né? E tanto que depois, antes, inclusive, de criação de conteúdo e tudo mais, eu trabalhava com impacto social e com outros tipos de trabalho, mas não engenharia em si. Então, essa transição aconteceu mais dessa forma. sim. E tu consegue hoje separar a tua rotina assim um pouco profissional do lazer ou hoje tudo se integrou, tu vai trabalhando e vai curtindo um pouco o lugar que tu tá? Eu busco. Bom, a questão da produção de conteúdo em si, eu geralmente, por exemplo, né, os stories, stories principalmente, eu vou fazendo vídeo, vou fazendo foto durante o dia, assim, digamos que eu vou sair fazer uma coisa para aproveitar. Então, eu faço os vídeos, faço as fotos, mas eu não posto nada, eu tiro um momento do dia para fazer os posts, assim. Aí, durante a semana, eu pego e tiro um momento para poder fazer os vídeos. Então, assim, tem sim as diferenças do momento que eu estou relaxando, dos momentos que eu estou trabalhando. E eu vou fazendo isso de uma maneira que eu não sinta que as coisas se misturem muito, porque sempre foi um princípio meu viajar e contar, não viajar para contar, né? Então tem uma diferença grande nisso, tanto que é por causa disso que o YouTube não se encaixou tanto, assim, porque o YouTube ele demanda bastante de um roteiro, ele demanda bastante de algo ali, você tá com a câmera o tempo todo na mão, de você sair e mostrar a cidade, porque você vai gravar um vídeo, coisas desse gênero, assim. E eu nunca fiz isso, né? Tipo assim, eu nunca quis fazer isso, eu nunca quis criar essa rotina, porque aí eu acho que o viajar ia perder um pouco a magia, né? Sim, Então eu busco separar. querendo ou não, então é uma realização pessoal para ti hoje. Tu não fica assim muito com o pensamento de tenho que ter um X valor, tenho que ficar produzindo até alcançar esse valor. Não, mas talvez eu deveria ter, porque não tá alcançando, né? Não, mas no momento não. Sim. E das recompensas, assim, mais que tu já 6 anos viajando, qual foi a mais significativa que tu encontrou também em abandonar a tua carreira antiga, em produzir conteúdo, em viajar? O que tu mais considera mais significativo? Eu acredito que a felicidade mesmo, assim, a satisfação pessoal de conseguir manter essa. Não sei, assim, acho que só o fato de que eu faço coisas que eu não fico pensando em que momento que elas vão acabar para eu poder viver a minha vida já é tudo o que importa, assim, né? Porque antes era isso, antes eu entrava num escritório, aí eu entrava lá, ligava o computador e ficava pensando que horas que eu ia conseguir desligar esse computador, porque eu não aguentava ficar na frente desse computador. Então, é claro que não é todo o tempo que eu estou fazendo coisas que eu gosto, mas, assim, Sim, tem que fazer coisas que não gosto muito de qualquer tipo de trabalho, mas, assim, a diferença da quantidade de coisas que eu não gosto para a quantidade de coisas que eu gosto é muito maior, assim, né? Então, eu faço muito mais coisas que eu gosto do que as que eu não gosto, e antes era diferente, antes era o contrário. Então, acho que não tem outra.
a liberdade, né, essa questão. Mas tem outras questões que também são muito dúbeis, né? Por exemplo, né, a questão da instabilidade. Eu não sei quanto eu vou ganhar no próximo mês, não sei quanto que as coisas, como que as coisas vão ser. Então, isso às vezes bate uma insegurança. Então, você precisa ter uma mente mais forte, senão o negócio começa a pegar e não vai dar conta, né? A não ser Sim. que a pessoa seja uma criadora de conteúdo muito famosa e que consiga fazer milhões em publicidade no início, mas para você chegar até lá é um enorme, um longo caminho. A liberdade é a principal diferença da tua vida, assim, anterior para atual, então. Sim. E dos teus projetos, assim, quais são os teus projetos futuros, até para conseguir monetizar mais, e até a escolha de lugar, como tu faz essa escolha do local, tu vai pelo valor que tu tem de dinheiro, tu vai para um lugar que é mais barato numa época, um lugar que é mais caro em outra. Acho que depende muito, assim, eu tenho algumas viagens que eu quero fazer, então eu sempre penso em como alinhar essas viagens à minha disposição, assim, né? No momento eu estou bastante cansado, assim, de viajar, para ser sincero, então eu voltei para o Brasil justamente para poder dar uma descansada, dar uma relaxada, mas em relação a planos de viagem em si, eu não tenho nenhum no momento, mas automaticamente eu vou viajar, porque eu não tenho um lugar fixo também, né? Então, daqui da casa da minha mãe, provavelmente eu vou visitar alguns outros amigos na Santa Catarina. Então, assim, a viagem ela é intrínseca, querendo ou não. Mas o que eu ia falar em relação a escolhas, assim, é que eu busco sempre entender o quanto eu quero algo e como eu faço esse algo acontecer, né? Então eu tenho um orçamento diário e aí eu vou fazendo as viagens conforme eu consigo fazer esse orçamento, nem que às vezes eu aumente esse orçamento para depois fazer uma viagem um pouco mais barata, que eu consiga balancear essas duas coisas, né? Sim, mas sempre dentro do que tu quer. Sim, aham, exatamente. Tu falou que hoje tá com a tua mãe. Antes tu tinha um lugar fixo, antes de começar essa vida com mais Sim, liberdade? sim, antes de começar a viajar em 2022, em 2021 eu tava numa casa, morando numa casa e tal, tava tudo mais fixo. Sim. E para finalizar, assim, uma dica para quem quer dar um pontapé, quem quer se jogar mais nessa vida. Eu acho que a principal dica, assim, é começar a fazer alguma coisa relacionada a esse sonho, assim, né? Porque muitas vezes a gente começa a pensar assim, ah, quero mudar, quero fazer de tal forma, quero viajar, quero fazer tal coisa, mas parece que vem tantas coisas e parece que está tão longe que a gente não consegue se mexer, né? Então, se a gente consegue quebrar essa ideia em pouquinho em pouquinho, né? Então, quero ir para fora, mas então para ir para fora eu preciso estudar inglês. Então, para estudar inglês, vou começar a estudar inglês essa semana, assim. Então, é muito mais fácil fazer a coisa caminhar do que se eu pensar tudo de uma vez, né? E eu acho que um outro, não sei se conselho, alguma coisa assim, se poderia usar essa palavra, mas seria basicamente confiar que as coisas vão dar certo, né? Porque muitas vezes não vai ter uma segurança, mas aí a Sim. gente precisa acreditar que vai acontecer, né? Flávio, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo. Nada de nada. Obrigada por também estar divulgando a situação aqui do estado. Assim, cada publicação, cada post já nos ajuda muito. Cada valor que a gente vai Né? arrecadando também em doação é muito importante. Boa sorte aí, espero que tudo se ajeite o mais rápido possível. Muito obrigado. Bom descanso dentro do possível também. Tá bom, tchau, tchau, até mais. Tchau.